sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta celebração, tanto vocês, nossos pacientes, como também os familiares que acolheram o nosso convite e vieram hoje celebrar. Então, durante a missa, como vocês, os pacientes já sabem, nós pedimos a colaboração de vocês, silêncio, participando bem, para que seja uma celebração bem bonita e bem gostosa para todos nós. Tá bom? Nós estamos celebrando nesta missa também o dia de Santo Antônio. O dia de Santo Antônio foi dia 13, semana passada, mas como nós não tivemos a missa, nós transferimos para o dia de hoje. Memória de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos mais queridos de Portugal. Aqui no Brasil, Santo Antônio também é muito querido, porque os portugueses colonizaram o Brasil e trouxeram essa devoção para cá. Celebramos a sua memória no dia 13 de junho. Antônio nasceu em Portugal e o seu nome de batismo era Fernando. Ele gostava muito de estudar e com 15 anos entrou em um convento de Santo Agostinho, onde se tornou padre. Havia naquela região alguns freis muito pobres e simples, que vinham pedir pão para os necessitados na porta do convento. Eram os freis franciscanos. Padre Fernando ficou amigo deles, e quando soube que eles iam como missionários para o Marrocos, um lugar bem distante, onde as pessoas ainda não tinham ouvido falar de Jesus, ele ficou muito interessado e quis também ser missionário, e partiu com os freis franciscanos. Desse modo, ele se tornou também um frei franciscano. E como era o costume dos franciscanos, Fernando mudou o seu nome e escolheu o nome de Antônio. No Marrocos, Antônio ficou muito doente. Pegou um navio para voltar a Portugal. Só que no meio da viagem, uma tempestade fez o seu barco naufragar. E o frei Antônio foi parar numa praia da Itália. Lá conheceu São Francisco e escolheu uma cidadezinha chamada Pádua para viver. Acabou ficando por lá pelo resto de sua vida. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Aqui no Brasil, na devoção popular, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro. Mas na verdade, esse santo foi muito mais importante na pregação da palavra de Deus. Ele falava de um jeito simples que todos entendiam e abriam o coração para acolher a palavra de Deus. Celebrando hoje a memória deste santo tão querido, pedimos a sua intercessão por todos vocês, os pacientes aqui da Única, para que recuperem logo a saúde, e rezamos também pelos seus familiares, os que estão aqui presentes e aqueles que não puderam vir, para que Deus os fortaleça cada vez mais em suas lutas diárias. E com alegria também recebemos hoje o Padre Cláudio, ele que é superior da congregação dos Padres Marianos, e aceitou com alegria o convite de estar celebrando conosco. E como intenção especial, rezamos pelo descanso eterno de Júlio Gol Marafim, 8 anos e 8 meses de falecimento. E agora fiquemos em pé para iniciarmos com alegria a Santa Missa. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me consagrou com a unção, enviou-me para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que alegria poder estar aqui, celebrar essa Eucaristia e realmente pedindo por cada um de vocês, todas as vossas famílias, vossos sonhos, que Deus possa conceder-lhes saúde do corpo e da alma. E no início dessa celebração vamos reconhecer os nossos pecados e pedir a Deus o seu perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Então, cada um no silêncio do seu coração, coloque agora as suas intenções, peça a Deus pelas suas necessidades. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio, como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Leitura do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias ouvia e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não ouviu mais. E, tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados. E Eliseu atravessou o rio. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 30. A nossa resposta ao Salmo será: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande o Senhor, como é grande, ó Senhor, vossa bondade,
que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra a língua maldizente. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Vamos de novo? Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Agora podemos ficar em pé para nós ouvirmos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Instante. Nós ouvimos na primeira leitura um pouco da história, o final da história do profeta Elias e o início da vida da profecia de Eliseu. E é interessante, sai os dois, na verdade sai com mais 50 filhos de profetas, e estão ali caminhando, e Elias chama Eliseu. Eliseu já estava acompanhando Elias por um bom tempo, para uma espécie de transmissão, uma ordenação, uma eleição, para que ele se torne profeta. E eles chegam diante do Rio Jordão e simplesmente Elias pega a sua capa, coloca essa capa no rio, o rio se abre e eles passam a pé enxuto, e do outro lado, ali, Elias pede para que Eliseu faça um pedido. E Eliseu faz um pedido atrevido, né? Eu quero uma porção redobrada do seu espírito. Então Elias realizou muitos sinais, Eliseu já tinha realizado, já tinha visto, e ele pede ainda mais, né? É um pouco ambicioso nisso, mas o que? Ele quer ser como Elias, temente a Deus, servo de Deus, porque as pessoas estão se afastando de Deus. E Elias vai dar uma resposta: se você me ver eu desaparecer diante dos seus olhos, você assim o terá. Então é uma condição, mas é como que fosse uma transmissão realmente de uma função,
Aqui não é um cargo simplesmente, mas uma função de exercer uma profecia. E ali vem um carro de fogo e arrebata Elias, e Eliseu vê isso com seus olhos, o manto de Elias cai, e Eliseu pega esse manto, como se ele se tornasse agora um profeta como Elias. Ou melhor, um profeta que vai realizar os mesmos sinais que Elias realizou e ainda mais. E ele retorna e faz o mesmo, e primeiro ele vai fazer o mesmo sinal que Elias tinha feito. Qual é o sinal? De abrir o rio, não é? Então, quando jogou o manto, Elias, para atravessarem, agora ele tem que voltar. Então ele faz a mesma coisa e fala: cadê o Deus de Elias? Então, é como se ele estivesse testando a Deus, mas não. Está testando a sua própria fé. E ele toca esse manto na água, as águas se abrem, e ele abre, e ele vai depois exercer o seu ministério com muita sobriedade, com muitos sinais, com muita coragem, vai enfrentar os inimigos de Deus com muita coragem. Quem fez isso? Nós celebramos hoje, como o Haroldo disse no início, a memória de quem? De Santo Antônio, né? Lá chamam Santo Antônio de Pádua, mas lá em Portugal ficam bravos porque é Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa. Então, se você falar lá para o português que é Santo Antônio de Pádua, você vai comprar briga, porque é Santo Antônio de Lisboa, né? Mas morreu em Pádua e costumamos chamar ele de Santo Antônio de Pádua. Também foi um grande homem que defendeu também a fé. Por que ele defendeu a fé? Primeiro, ele queria ser mártir, como nós vimos no relato, e o barco dele vai acabar naufragando, ele vai descer na Itália, e ali na Itália ele começa a defender o quê? Os cristãos das heresias. Havia muitas heresias. E os freis, o qual ele fazia parte, os freis de São Francisco, os franciscanos, ou frades menores, eles não podiam estudar na época de Francisco. Então eles eram muito simples e eles falavam realmente inspirado pelo Espírito. E eles iam com a cara e a coragem para defender a igreja. Tanto que morreram muitos mártires lá no Marrocos e outros tantos em outros lugares. E alguns deles foram para a região da Alemanha e chegaram lá achando que sabia falar alemão e acabou falando um palavrão, uma palavra que parecia heresia também, e levaram uma surra. E voltaram para casa, em vez de chorando, sorrindo, né? Porque levaram uma surra, porque era em nome de Jesus que tinham levado a surra, né? Não estava porque ele estava defendendo, né? Mas não falaram coisa com coisa porque não sabiam falar alemão, né? E Antônio tinha muitos desejos de defender a igreja dessas heresias. Então ele vai pregar, e pregar com sobriedade, pregar com coragem, conhecia a Bíblia de cor. Antônio, se diziam que Antônio conhecia a Bíblia de cor, imagina, conhecia a Bíblia de cor, né? É muita coisa para decorar, né? Mas conhecia a Bíblia de cor. E ele vai com coragem, vai defender. E teve um momento que ele foi numa cidade, ninguém queria ouvir ele. Ninguém queria ouvir. É um dos milagres mais famosos de Antônio. Então ele vai à beira do mar e começa a pregar. E começa a falar, porque e os peixes começaram a pular fora d'água, como se estivesse escutando Antônio. E o povo da cidade fica admirado com aquilo, né? Porque o povo não queria ouvir, então vai falar aos peixes. E ali as pessoas voltam-se para Deus por causa daquela pregação. E Antônio se torna um grande pregador e vai ensinar os outros freis também um pouco da sua sabedoria que ele conhecia. Jesus vai falar hoje de uma virtude que nós precisamos muito, que é a virtude da humildade. Não fazer as coisas para se aparecer. Nós vimos hoje 3 relações que o homem tem que ter. A relação com Deus, por meio da oração, a relação com o outro, por meio da esmola, e a relação com as coisas, por meio do jejum. São 3 relações que o homem tem. Mas todas as relações nós não devemos fazer para nos aparecer, para alimentar em nós a vaidade. Então minha relação com Deus é por meio do quê? São 3 preceitos importantes para o judeu. É a esmola, a oração e o jejum. Então, a oração é minha relação com Deus. Então eu tenho a minha intimidade com Deus. E não preciso mostrar para todo mundo isso. Jesus vai dizer, lá na sua cela, lá no seu quarto, ore a Deus que Deus escuta. A minha relação com o outro, por meio da esmola, que a tua mão direita faça, e a esquerda não sabe o que a direita faz. Ou seja, não preciso ficar mostrando para todo mundo, eu sou um caridoso, eu sou uma pessoa que exerce.
a caridade. Não faça também no silêncio. Não precisa mostrar para todo mundo. Quem faz isso é porque quem tem interesses, né? Então, essa relação com o outro. E a relação com as coisas, que é o quê? O jejum. Porque as coisas podem me levar ao vício, podem me consumir. Aí entra o jejum. E o jejum não é também para ficar lá com a cara feia, com a cara azeda, né? Jesus, perfume a cabeça. Né? Ninguém precisa saber se você está lá passando fome, né? É você que precisa dessa conversão, tá? E é o jejum realmente de uma coisa que você tem muito apego, tá? Não é só uma renúncia, é mais do que isso, né? A gente fala jejum do celular, pode usar essa expressão, mas não é mais, é muito mais, é algo que atinja o seu corpo, tá? Então é deixar de comer alguma coisa, esse é o jejum bíblico, tá? Deixar de comer. Hoje a gente inclui outras coisas, mas o jejum na sua origem é deixar de se alimentar de alguma coisa para educar as minhas paixões. E ele traz consigo esses dois, cada preceito desse traz os outros dois consigo. Quando eu faço o jejum, junto com esse jejum vai a oração, e aquilo que eu deixei de comer, aquele prato de comida, eu posso oferecer a quem não tem, a esmola. Então é as três relações do ser humano: a relação com Deus, a relação com os outros e a relação com as coisas. E precisamos fazer isso tudo na sobriedade, sem mostrar para os outros, sem estar no palco para brilhar. Antônio fez isso, na simplicidade. A sua vida, a maior parte da sua vida foi dentro de um convento, exercendo a caridade. Iam lá para pedir, lembra das histórias, até hoje tem, né? O pãozinho de Santo Antônio, né? Que as pessoas iam pedir o pão, né? E ele estava lá na limpeza, cuidando do convento, as pessoas vinham, atendiam os pobres. Era isso a vida de Antônio. Fez sem exercer tudo. E ele, quando ele morreu, um ano depois, ele foi canonizado. Por quê? A igreja já reconheceu os milagres que ele realizou enquanto estava vivo, e depois que ele morreu, muito mais. É o santo um dos santos mais rápidos que foram canonizados na igreja. Um ano depois ele se tornou santo. Peçamos então a intercessão de Santo Antônio para nós, tá? Não é porque ele é o casamenteiro, né? Solteiras casar, tá? Então, coitado, não tem culpa, né? Se a gente não acha o príncipe ou a princesa encantada, né? Não tem nada a ver com Santo Antônio, né? Se engasga com Santo Antônio. Isso mesmo, né? Deixa o Santo Antônio quieto com isso, né? Mas vamos pedir para ele a graça para a nossa vida, né? As necessidades da nossa vida. Amém? Amém. Agora vamos ficar em pé, nós vamos levar a Deus os nossos pedidos. Irmãos e irmãs, ao Senhor que em Santo Antônio nos oferece um modelo de humildade e caridade, elevemos nossas preces. Vamos dizer juntos: por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e padres, que a exemplo de Santo Antônio se dedicaram à pregação da palavra de Deus e ao cuidado dos mais pobres, para que sejam fortalecidos pela graça de Deus e em sua missão, rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Por todos os pacientes que estão internados aqui na Única, para que encontrem descanso no Sagrado Coração de Deus e que se recuperem o quanto antes a sua saúde física, psíquica e espiritual. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Pelos familiares de nossos pacientes, para que sejam fortalecidos e iluminados pelo Espírito Santo, para que saibam acolher e cuidar de seus familiares com amor e paciência. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Por todos os colaboradores da Única, para que sejam recompensados com as graças do céu, para todo o trabalho e dedicação que dispõem no cuidado com os pacientes. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Pelo Padre Cláudio, que aceitou com alegria o convite para celebrar conosco neste dia especial, para que Deus o abençoe e conceda a graça de muitas vocações para a congregação dos padres marianos. Rezemos. Por intercessão de Santo Antônio, ouvi-nos, Senhor. Deus de infinito amor e bondade, são os pedidos que nos apresentamos com toda a confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
apresentar o sacerdote. Quando o padre vai colocando sobre o altar o pão e o vinho, nós, no silêncio do nosso coração, somos convidados a colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Então você também, olhando para o altar, vá no seu coração entregando a sua vida, o seu pedido para Jesus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus onipotente, suplicantes, imploramos a vossa majestade, para que os dons oferecidos em honra de Santo Antônio, como manifestam uma glória do poder divino, assim nos obtenham os frutos da vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de Santo Antônio, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós, na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Quem puder e quiser se ajoelhar, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ao nome de Cristo nos unimos. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. então nós chegamos no momento que para nós católicos é o momento mais sublime da Santa Missa, que é o momento de receber o corpo de Cristo no nosso coração. E como nós aprendemos na catequese, na nossa vida cristã, a gente comunga quando o nosso coração está preparado, está arrumadinho para receber Jesus. Então, se você se sente assim, se você sente que o teu coração está preparado, se você quer comungar, você vai entrar na fila, o padre vai ficar aqui na frente do altar e você vai receber na boca, tá bom? Vai receber na boca e já comunga para engolir logo
né, que é receber a Eucaristia. Caso alguém não queira comungar, daí é só se sentar e fazer a sua oração em silêncio. Então quem vai comungar já pode ir aos pouquinhos chegando na fila. Vamos por trás. Deixa eu ver. Oremos. Senhor, o sacramento recebido nos prepare para as eternas alegrias que Santo Antônio mereceu por seu fiel ministério. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez peçamos a intercessão de Santo Antônio, a intercessão da Virgem Maria, para nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Então, só uns recadinhos rápidos. Primeira coisa, agradecer a vocês, tanto a vocês pacientes como aos familiares. Foi uma celebração serena, em paz, muito linda. Então, obrigado a vocês terem participado tão bem. E o nosso agradecimento especial ao Padre Cláudio, mais uma vez, vamos aplaudindo? Então, obrigado, Padre Cláudio, por trazer Jesus para nós, tanto pelas palavras como pela Eucaristia. Que Deus fortaleça na sua missão. Conheço bem o Padre Cláudio, a missão dele, a missão é grande, então rezamos por ele também. E um recadinho é o seguinte: os familiares da unidade Nossa Senhora Aparecida, então, vão ficar para a visita, como de costume. Os que estão com a pulseirinha verde hoje, né? A pulseirinha verde? Isso. Os demais familiares que vieram só para a missa, logo depois da bênção, tem um cafezinho para vocês lá no refeitório dos funcionários.
Então vocês vão lá, vão tomar um cafezinho e depois vão para casa. Os pacientes, logo após a missa, vão seguir com as atividades normais. Nossa Senhora Aparecida, vão ficar com os familiares e os demais retornam para a unidade. Tá bom? E eu acho que é isso. Então, mais uma vez, Obrigada. algum recadinho lá, Evelyn? Então, mais uma vez, obrigado, Maria Cláudia. E agora vamos ainda esperar a bênção. Vamos receber a bênção então? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.